E hoje começamos assim. Tchelle é uma aldeia do noroeste de Cabinda, situada a mais de 30 quilómetros da cidade capital da província. Rica em cultura, mas muito mais ainda pela exuberância das suas paisagens, partindo da fauna, flora e dos próprios recursos hídricos. Esta aldeia chama-se Tchelle. Situa-se no extremo nordeste de Cabinda, afastada por cerca de 30 quilómetros da capital provincial. Pelo menos 100 famílias fazem de povoado um ninho de encantos, pela rigorosa observância dos mais nobres costumes da terra. A cerimónia do lançamento do livro e do disco intitulados Muhamba, da autoria de Tony Ngushi, deveria acontecer aqui. Tony Ngushi, conhecendo bem as potencialidades naturais da localidade, há que convidar os visitantes para a segunda maior lagoa de Cabinda. Está localizada a pouco mais de 8 quilómetros da aldeia de Tchelle. São aproximadamente 50 minutos de picada e a todo vapor. Lá fomos. Finalmente, a lagoa de um cúpulo. Muitos ficaram maravilhados de verem as águas cristalinas e houve quem experimentou andar de canoa pela primeira vez. Com um pouco de excitação, mas a causa venceu o medo. Calma, não se mexe bem. Aqui é Uma maravilha oferecida pela natureza e que muitos habitantes de Cabinda ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Sítio bom de se desfrutar e que há 5 anos foi dado a conhecer a um dos músicos angolanos na diáspora. É ele que encarrego a levar-nos ao local. É contigo, Ngushi. Eu estou aqui publicamente pela segunda vez. A primeira vez que cá estive foi em maio de 2002. Portanto, passam-se 5 anos. Mas com a presença naquela altura, aqui neste local, senti-me materializado e comecei a escrever realmente sobre o que se passava dentro de mim. 5 anos passados, volto para aqui já com esse sonho materializado em livro e CD. Mahamba quer dizer nossos antepassados, quer dizer que nós viemos da água, terra, sol e céu. Cabinda representa uma grande reserva de oxigênio e água para o mundo. Por isso, caro telespectador, eu convido-lhe a visitar-nos em Cabinda, convido-lhe a visitar os nossos antepassados, as nossas energias, mas mais do que isso, como é que tudo isso começou. Vem comigo, porque eu quero te mostrar como é que estive aqui pela primeira vez. Je peux vous dessiner comme ça, j'ai fait une statue.
que, attention, dans la vie, il faut débrouiller. Nativos de Cabinda nunca tiveram oportunidade de aqui estar. Esse é o lago do Nkukulo, que fica a mais ou menos 24 quilômetros da cidade de Cabinda. Depois de uma densa viagem, este lago também tem lendas, tem suas histórias, está no meio da floresta, rodeado de árvores gigantescas, sons de pássaros. E é um lago virgem, porque dizem que não se pode colocar nada que seja artificial neste lago. Não se pode introduzir panelas, não se pode introduzir sujidade, senão a própria sujidade natural deixa de ser sujidade. Se aventurar-se a fazer urina neste lago, só passar uns dias a fazer urina de sangue. Não se pode maltratar o lago. Kakashimanyami na hichikangaza muchisambwe mutato wese wa mwangananga welocha file katu mumukaka chinyanga hamenengu yanguze. Essa é uma das belezas que podia ser cartão do país, tal como as quedas da Calandula, o deserto de Namibe, as chanas do leste, as cascatas da Huila, enfim, o lago de Nkukulo. Se em maio de 2002 o sítio era o que acabamos de ver, o que dizer agora, 5 anos depois, é que é simplesmente o local escolhido por Toninho Ngushi para vender e autografar, numa só sentada, 2 obras, uma discográfica e outra literária. Mahamba é como se intitulam. E mais, a inspiração de as produzir partiu do lugarejo. Uma cerimónia jamais vista em Cabinda e quiçá em todo o país, já que habitualmente os lançamentos das obras são feitos em salões de conforto. Não tardou, a cerimónia começou. Há preocupação de compartilhar a alegria com as sereias de Nkukulo. Os sobas e outras autoridades tradicionais fazem este ritual que se traduz num convívio entre as sereias e os espíritos dos humanos presentes. Para este tipo de cerimónia é comum o uso de comidas, bebidas, cola, gengibre e outros comestíveis que agradam os presentes e, sobretudo, as sereias, para que a atividade tenha o êxito desejado. Então segue-se a apresentação das obras. O livro e o disco com um único título, Mahamba. O sociólogo Manuel Fernandes fez uma incursão na trajetória artística do músico e escritor Toninho Ngushi. Toninho Ngushi torna-se uma voz aguda e audível, não só no contexto musical, mas principalmente a partir das ações sociais que o levaram a criar a Associação de Músicos e Jornalistas Africanos, Aqua África, de africanos para africanos pelo mundo, permitindo com isto
a conquista de um espaço do músico africano com a participação no Cora, na categoria de melhor artista da África Austral, no ano de 2000. Portanto, Mahamba expressa um entendimento daquilo que são as inquietações diárias daqueles que estão comprometidos com a vida, e falando de vida, e essencialmente a sua cósmica, física e química, que constitui o nosso biofísico histórico cotidiano, queremos falar da natureza, do sítio onde nós nos encontramos. Tony Ngushi exprime-se como defensor do ego africano, privilegiando a preservação dos usos e costumes da sua gente. Mahamba porque é a força espiritual que sempre levamos conosco antes do entrocamento de experiência com os nossos irmãos do hoje chamado Europa. Portanto, antes do cristianismo, nós os de cá já tínhamos fé, já falávamos, já fazíamos nossos rituais, já tínhamos feito tanta coisa científica, espiritual, cultural, e tivemos que abrandar um bocado a nossa força para poder permitir o entrosamento com os nossos irmãos, que até foi por algumas vezes mal interpretado como derrotas ou civilização, quando nós já estávamos muito bem civilizados. Que só com Mahamba, o espírito Mahamba, é que o homem começa a entrar em paz, porque o Mahamba é honestidade. Mahamba não impôs nada a ninguém, Mahamba dá liberdade a todos, Mahamba aceita as pessoas como eles são. Mahamba é a potência da vida, Mahamba é o que nós somos. Eu queria a via marítima que nós próprios promovemos. Hoje nosso irmão está aqui, mas nós temos hoje o poder político. Sair da África do Sul, conhecido hoje como um país desenvolvido, passar por Luanda e vir a um cúnculo, significa desenvolver para mim, significa atingir a profundidade da sabedoria. Portanto, enquanto os outros dizem que abandonei o desenvolvimento para vir aqui, eu acho que não. Eu acho que atingi o desenvolvimento aqui. Os convidados ficaram visivelmente carregados de emoção. É a força de tração do autor lírico. Muitos convencidos da qualidade das obras aproveitaram comprar unidades autografadas. Eu posso dizer que hoje eu estou diante do paraíso. O que tem em mãos, pode dizer mais do que as palavras. O nosso serão. A obra Mahamba fala de verdade, paz, tempo e lugar. E efetivamente isso tem uma dimensão cósmica. Falamos do aspecto antropológico, existe uma abordagem muito grande. Nós falamos da origem da vida que tem a ver com a água, e nós estamos num lugar onde tem muita água. E efetivamente isso existe um simbolismo, uma ligação daquilo que é o local onde nós estamos e aquilo que é a mensagem e a dimensão da obra que nós viemos aqui apresentar. E pensava que seria na portaria de uma rádio, que seria num restaurante, num sítio muito mais modesto ou moderno, mas finalmente vim ver que é tudo natural, tudo ao natural. Então estou muito feliz e super emocionada com o sítio que encontrei. Faça parte dessa reportagem e não se esqueça, um cúnculo é a origem. Uma cerimónia que conheceu o fim depois de saborearem os pratos típicos de Cabinda e o momento de animação assumido pelo grupo folclórico local com a dança e ritual Nzoka.